Gente querida do terror Nadina, o ser humano, ele pode ser elogiado por várias características e virtudes. Agora, com certeza, a modéstia não é uma delas. A gente simplesmente se acha e esquece que quem muito se acha acaba se perdendo. Nos consideramos, assim, o suprassumo da criação divina, quando, na verdade, não passamos de um depósito de sentimentos complexos, confusos e um tubo processador de bosta. É o que somos. Uma matéria fedida, que tem que ter manutenção rígida para não dar problemas para a atmosfera, e um ser que se diz pecando ao cometer erros crassos que vão 100% contra a lógica. E eu falo isso em todos os sentidos, porque o que nos falta, na verdade, é a noção de limites. Só que todos nós, de alguma forma, achamos que temos ou que estamos aprendendo a ter. Mas existem sentimentos, existem situações que estão acima do nosso controle. Então a dúvida é sempre essa. Até quando o que realizamos, baseados no que achamos certo, é a melhor atitude? Quais as consequências do ultrapassar as divisas do racional? Eu não vou ficar aqui repetindo perguntas, porque iria contra ao que defende o Nadina, que tem suas dúvidas, todos nós temos, quer aprender, quer as respostas, mas não se resume à vala comum do perguntar, porque não são as interrogações o melhor caminho para chegar ao que procuramos. Então, seguindo essa linha, eu peço que assista o vídeo até o final, já que a gente se propõe a aprender testemunhando experiências de vida de gente igual a gente. Então, preste muita atenção no relato a seguir e tire suas conclusões. Senhor Romário, eu sou o Miguel, como determina o canal, nome fictício, não se preocupe, como também cidades, empresas e pessoas envolvidas, eu tomei todo o cuidado para não ter identificação. Eu diria que eu sempre fui o Miguel do interior. Nasci numa cidade pequena, uma cidade boa, mas pequena, seus 60 mil habitantes. Uma cidade, como toda e qualquer no sul do Brasil, das 4 estações bem definidas, né? Aquele calor de fritar ovo no asfalto e aquele frio de judiar principalmente da unha dos pés. Se o senhor não entendeu, é porque nunca passou um frio desses. Mas eu sou de uma família que o meu pai é aquele operário padrão, um homem exemplar. Um homem que trabalhou uma vida inteira na mesma empresa. No final de sua carreira, chegou a um cargo de chefia. Mas sempre foi um peão da fábrica. E era bom no que fazia. E honesto. Era um cara assim que a gente percebia que era respeitado por todos, desde lá no topo até os mais simples funcionários. Ganhava um bom salário, tinha uma estabilidade, a empresa muito boa, a minha cidade tinha 3 empresas de porte, a que meu pai trabalhava era uma delas. Então nós tínhamos uma vida tranquila. Meu pai conseguiu construir sua casa, uma boa casa, tinha o seu carro, não era 0 bala, não era nenhuma máquina, mas era o seu carro muito bem cuidado. Minha mãe sempre dizia que o sonho da vida dela era ter um homem que cuidasse, gostasse dela como meu pai gostava e cuidava do carro. Claro, eu não era filho único, tinha mais 2 meninas em casa, 2 mulheres. Ainda bem que eu era mais velho e tinha uma distância de idade que eu não precisei conviver com, digamos assim, a competição entre elas. Mas eu adorava minhas irmãs, eram minhas queridas.
E eu sempre fui um cara que admirei meu pai, e quem admira quer seguir o exemplo. Eu nunca gostei de depender, sabe, ser filhinho de papai, como se falava na época. Também porque eu sabia que o salário do meu pai era o suficiente para nos dar aquela vida incrível que ele conseguiu nos dar. Nunca nos faltou nada. Mas que chega um determinado momento que a criança cresce. Então seus anseios são outros. E aí o salário de um operário não alcança, tipo um carro, uma faculdade, roupas. Então eu queria me manter, ou pelo menos diminuir a despesa do meu pai, para que ele não se preocupasse com questões minhas, com aquele algo mais que um já não tão menino, um homem de 16 anos, 17 anos, desejava ter, mas sabia que não era responsabilidade do seu velho. Então eu sempre me dediquei aos estudos, sempre fui um bom aluno. Olha, não é falsa modéstia, não. Eu sou aquele cidadão comum, cara legal. As pessoas gostavam de mim, eu me esforçava para ser simpático, não levava desaforo para casa. Nunca fui um cara muito alto, devo ter hoje ainda meus 1,76 m, se caso não diminuir com a idade. Mas não era de ficar no pátio, cresci na rua. Mas nessa rua que a gente vê hoje, é aquela rua saudável, aquelas brincadeiras, aquela coisa de poder sair da escola meio-dia, 1h, almoçar, ir pra rua, jogar bola, brincar de carrinho de rolimã, tomar banho de rio, chegar em casa todo esfolado, enfim, era uma vida saudável. Com o tempo, eu me formei no estudo fundamental, fui para o ensino médio e cheguei na idade de poder estudar à noite. Aquilo ali para mim foi uma conquista, porque eu arrumei o meu primeiro trabalho. Eu tinha 16 anos, eu ganhava salário mínimo, mas que coisa tão boa ter o meu dinheiro. Comecei como contínuo em outra empresa, não a do meu pai. E aos poucos fui, fiquei contínuo ali 4 meses, 5 meses. Aí me colocaram no escritório. Eu não gostei muito. Eu sempre dizia que eu tinha, coitado do meu pai, ter que encarar a fábrica, é um trabalho pesado, é ali, né, na parte rudimentar da produção, que eu não ia querer aquele destino, que eu ia querer o escritório. Mas quando eu fui para o escritório, eu achei porque eu conhecia bem os amigos do meu pai. Eu achei aquele pessoal do escritório assim, meio almofadão, como se fala. Mas estava indo bem. Estava indo bem, me bancava, o salário já ficou um pouquinho melhor. Cara, não é que eu me bancava, eu não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava água, mas eu não dava despesa para o meu pai. Então, para mim, aquilo já era um alívio. E eu não tinha essa coisa assim de, eu quero sair, ter meu apartamento, ter minha casa, porque eu sabia que não dava. Então, uma coisa que a nossa educação nos ensinou bem cedo, que tudo vem a seu tempo. De boa, você que está sempre no YouTube, quantas vezes já ouviu os pedidos? Inscreva-se no canal, deixe like, comente, compartilhe, clique sino de notificações, não esqueça de hypar o vídeo. Envie um Pix QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Seja membro, associe-se da nossa confraria e receba em troca vídeos extras exclusivos para os membros. Poxa, quantas vezes esse pedido ecoou nos seus ouvidos? É chato? Você acha? Eu acharia. Mas o que eu percebo em outros canais é que eles pedem e acontecem. Então diz para mim, por que não pode acontecer aqui no Terror Nárnia? Ajude-nos. Nós não somos um canal gigante, não somos o melhor nem pior, somos apenas diferentes. E também precisamos de você.
Antes de voltarmos ao relato, o eterno agradecimento a você que envia suas experiências via e-mail aqui na tela. Muito obrigado mesmo, que são os seus relatos o combustível que move a engrenagem. Final do ensino médio é aquela hora que a gente decide, porque na minha época, curso superior era para poucos. E o médio já garantia, a gente tinha um grau de formação para conseguir bons empregos, nada mais que isso. Então eu tinha que optar, ou parava por ali, ou dava sequência. Só que eu tinha um sonho na minha vida. Olha só, ter uma transportadora. Esse era o meu sonho. Não interessa a carga. Podia ser carga que a gente tem que colocar, ou podia ser carga que sobe e desce sozinha. Quer dizer, podia ser um caminhão, podia ser carreta, podia ser busão. Eu queria uma transportadora. Eu sonhava com uma transportadora. E eu dirigia bem. Eu sabia muito de mecânica. Só faltava o dinheiro. É que eu falava da minha transportadora para todo mundo, aí me perguntavam, e aí, Miguel, já tem dinheiro para comprar o primeiro veículo? Eu dizia, não, mas o primeiro parafuso de roda eu já tenho, sabe? Era aquele deboche. Então, se eu tinha que seguir os estudos, poderia ser administração, para aprender a tocar a minha empresa, podia ser contabilidade, mas podia ser um sonho mais engenharia mecânica. E eu resolvi pela engenharia. Claro, nem fiz vestibular para a Universidade Federal. Porque, tá bom, não teria que pagar. Mas, estudar durante o dia, sem condição, eu tinha que trabalhar. Era um mal, quer dizer, o mal a ser encarado por 90% dos jovens da minha época. Então eu fiz mecânica, passei no vestibular, que no meu tempo era a única forma de ingressar numa universidade, mas lógico, no vestibular de uma universidade paga e cara. Só que aí meu velho e querido pai se mostrou presente novamente, porque ele era um cara respeitado, ele era um cara que muitas vezes bateu lá na porta de casa, partidos políticos, para que ele se candidatasse a vereador e coisa. Ele nunca quis política, mas por ser quem era, ele conseguiu uma bolsa para mim. Nossa, minha responsabilidade cresceu ainda mais. Mas então eu trabalhava durante o dia. Só que quando eu passei no vestibular, quando eu estava entrando na faculdade, meu trabalho já era outro. Eu descobri outra vocação que eu tinha e mais ou menos dentro daquilo que eu sonhava. Mas era no mesmo mercado. Eu fui trabalhar numa concessionária nova que chegou na cidade, concessionária de automóveis, né? E essa empresa chegou, mas com aquela visão de mercado que eles não queriam vendedores antigos, aqueles de carreira, porque eram competentes, eram capazes, mas tinham vícios. Eles queriam montar uma equipe. E fizeram uma pesquisa de mercado atrás de jovens indicados pela própria cidade. A empresa chegou com uma mentalidade totalmente diferente. Bom, não podia ser diferente porque é uma grande revendedora de uma montadora de respeito. Então não sei como nem por que chegaram no meu nome. Eu fui chamado, claro, centenas foram lá, entrevista, isso e aquilo, e passei. Nossa, ao ser chamado para trabalhar, claro, a minha vida financeiramente deu um up. O salário de um vendedor, ele é pequeno. Mas a comissão, se vender um carro, já dá basicamente de comissão o que eu ganhava de salário na empresa. Claro que a gente entra pensando, puxa vida, se eu vender 15 carros por mês, eu vou ganhar o suficiente para comprar isso, para comprar aquilo. Mas na verdade era 2, nos melhores meses 3, nos piores 1, e já teve mês que eu bati lata e não vendi nada. Mas na média geral estava muito bom. Então eu trabalhava na concessionária, e a universidade que eu estudava, ela ficava em outra cidade, e teria que viajar
uma média de 1 hora e meia até lá. Então a empresa de ônibus da cidade era a melhor parte. Eu trabalhava o dia todo, saía do trabalho, pegava o ônibus e ia para a faculdade. Depois voltava para minha casa. Mas vamos agora destrinchar detalhes. O ônibus, nossa, era muito confortável. Era um ônibus incrível. O pessoal que ia, eu não tinha assim grandes contatos. Muitos ali eu conhecia, eram meus amigos, mas no ônibus não tinha aquela coisa de festa. Não. Porque chegava ali todo mundo cansado do trabalho. E ao chegar cansado, sabia que na ida sempre tinha uma matéria ou outra, um detalhe ou outro para estudar, para rever. Então aquela viagem de ida era para estudo mesmo, era para estudo. Na volta, estava todo mundo um bagaço. Era entrar no ônibus, sentar e tchau. E na faculdade, a gente sabia que aqueles que estavam ali, eu inclusive, seriam estudantes por muitos anos. Por quê? Porque engenharia, que é o que eu fazia, era uma matéria de 5 anos. Mas eram 6 cadeiras por semestre. Ou seja, 12 cadeiras por ano. E a gente levaria 5 anos para cumprir as 60, se não fosse reprovado. Deus o livre, a palavra reprovado nem pensar. Que aí a minha bolsa ia embora. Então era impossível cumprir as 6 cadeiras no semestre estudando à noite. Só à noite. Então, alguns faziam, o mínimo eram 2. Eu optei em fazer 3 cadeiras por semestre. Ou seja, eu sabia que o meu tão sonhado diploma viria só 10 anos depois. Mas pelo menos viria, se eu fizesse a minha parte. E eu fiz. Trabalhava durante o dia, me comunicava, fazia o que gostava, ia na oficina. Eu gostava de estar na oficina também. Para mim era vibrante falar sobre o carro que eu estava vendendo, que eu entendia, eu comecei a pegar, sabe? Eu gostava daquilo. Eu, por mim, eu chegava para o meu comandante lá e dizia, faz o seguinte, bota outro vendedor aqui, me põe lá na mecânica, mas agora que o salário ia ser menor. E assim eu fui levando. Então, de segunda a sexta, era sair cedo de casa, cedo não, 7, 7h30, trabalhar até às 6 horas, às 6 horas ir para a faculdade, voltava da faculdade ali por 1h30 da manhã. A sorte que o primeiro sono da noite era no ônibus. Então, era puxado. Final de semana, tinha que meter a cara nos livros também. Qualquer horinha vaga, eu estava ali, porque eu não podia correr o risco de ser reprovado numa cadeira qualquer. E fui tocando. Essa era a minha vida, digamos assim, social profissional. Ia bem. Mas a minha vida sentimental não era essa maravilha. Porque eu gostava, eu não gostava, eu comia um vagão de bosta. Eu tinha os 4 pneus arriados pela Patrícia. Nossa, a Patrícia era uma gata. Era minha colega de sala na época do ensino médio. Mas ela era uma gata. Ela era o sonho de consumo. Era a Patrícia e a Simone. As duas esplendorosas. E claro que as duas eram apaixonadas pelo Marcelo. O Marcelo, ele era um cara mais velho, tinha uma moto espetacular, era um cara bonito, era um cara legal. E era filho de um dos sócios da terceira empresa. Não a que trabalhava meu pai, não a que eu trabalhei, mas da terceira. Então, as meninas arrastavam um bonde também por ele. E todo mundo falava, né, que aquele escolher ele pega, mas certamente ficaria com a Patrícia ou com a Simone. E eu dizia, tomara que ele pegue a Simone, sabe essas coisas?
para eu ter uma chance com a Patrícia. E foi o que aconteceu. Para a minha felicidade e para o meu azar. Porque a Patrícia ficou arrasada. Bom, inimiga de morte da Simone. Mas ela perdeu o brilho. Primeiro, porque ela realmente gostava do cara. E segundo, porque o ego dela foi ferido. Imagina, ego de fêmea gata perder a competição para a melhor amiga. E eu, todo mundo sabia o que eu sentia por ela. Aí um dia, eu me abri. Tomei coragem e falei. Nossa, ela foi legal. Ela disse que gostava de mim, me admirava, que eu era um cara sensacional. Só que amor mesmo, naquele momento, ela só tinha para o Marcelo. E não achava justo, de repente, começar um relacionamento com outro homem, sentindo o que ela estava sentindo por outro. E aí eu, na ilusão, sabe aquela coisa, eu tenho amor para nós dois? Eu mesmo sabendo que as regras do jogo eram contra mim, eu resolvi apostar. E ela, que estava carente, se deixou levar. Nós começamos a namorar. A princípio eu estava no céu. Mas depois a gente vai convivendo, a gente vai percebendo que aquela relação não era a que eu sonhava. Meu amor não foi suficiente. Ela não era fria comigo, não. Mas ela era relativamente distante, uma sensação diferente. Não tinha aquela cumplicidade, aquela parceria, não tinha aquele carinho. Ela era meio mecânica, o nosso namoro. Hoje eu sei, não tinha graça para mim, não tinha graça para ela. Tivemos alguns momentos, sim, claro que tivemos. De repente eu achava que a gente era mais amigo do que qualquer outra coisa. Ela sabia até, mas eu não queria aceitar. Qualquer demonstração de carinho a mais que ela me dava, nossa, era um orgasmo. E a gente ia bem quando o Marcelo não estava na cidade, porque o Marcelo estava estudando na capital, na federal, claro. E pouco vinha. E quando vinha, ficava mais com a sua namorada, porque ele estava apaixonado por ela, Simone também. Tudo certo. Eu me dava bem com ele. Ele era um cara muito legal. O dinheiro não subiu para a cabeça, porque eu acho que ele cresceu no dinheiro. Normalmente é o novo rico, né, que não sabe administrar a novidade e fica besta. Ele não, ele jogava bola com a gente. Mas só quando o Marcelo estava, a minha namorada se transformava. E eu lembro que teve um baile na cidade. A cidade tinha alguns bailes e nós fomos. Nossa, ela estava linda. Eu estava arrumadinho, mas ela estava linda. Só que aquela noite que ela ia ser maravilhosa, que a gente esperava, para mim foi o cão. Que Marcelo estava lá com a Simone. E a minha namorada, a minha mulher, não tirava o olho dele. Era um imã. Todo mundo percebia. E aquilo me incomodou. Foi quando eu cheguei, poxa, será que tu não pode pelo menos disfarçar? Ela, disfarçar o quê? Pô, tudo bem que tu gosta dele. Ela, larga você com esse assunto de novo. Claro que eu não gosto mais dele. Para com isso. Eu disse, não posso parar, porque tá ridículo. Tu tá ridículo mesmo. Deixa de ser chato. Senhor Romário, aquilo ali para mim foi a gota. Porque ela falou num tom que as pessoas que estavam em volta ouviram, apesar da música. E a nossa relação, ela era cercada dessas atitudes, desse desrespeito, dessas respostas atravessadas que ela me dava, e eu sempre revelava. Aí eu olhei para ela e disse, arruma alguém para te levar para casa. Ela, como assim? Para mim chega. Cansei de ser palhaço. Aí levantei ela, vai ficar com essa babaquice. Se tu sair daqui, não precisa mais voltar. Eu disse, eu não vou mais voltar. E fui embora. Senhor Romário, pensa num sujeito derrotado, num sujeito decepcionado, num sujeito que tinha o maior e mais bonito amor do mundo. Infelizmente deu para uma pessoa errada. Não que fosse uma pessoa ruim, mas que não tinha o que dar em troca a ninguém. A gente não pode esperar de ninguém algo que essa pessoa não tem para oferecer. E eu caí nesse erro. Olha, as vontades que eu tive de voltar foram diversas. Se tivesse acontecido o que aconteceu num local sem testemunha,
eu certamente voltaria. Ela ia me pisar, ia me humilhar, mas poxa, eu tinha um amor próprio. Todos viram o que eu fiz. Já pensou no outro dia aparecer de mãozinha dada? Não, não voltei mais. Mas perdi ali a minha crença na felicidade, sabe? O estar bem comigo mesmo, estar realizado, não. Eu virei um algo que acordava de manhã, ia trabalhar porque precisava. Trabalhava o dia todo, ia para a faculdade porque tinha obrigação. Mas nada mais me dava prazer. Bom, o senhor pode achar que exagero. Pode ser. Mas quem passou pelo que eu passei, uma decepção, sabe do que eu estou falando. E que não é fácil. Eu não digo que eu seja o cara mais forte do mundo na questão sentimental, de superar com facilidade. Mas também eu fiquei no meio termo, que tem uns que se arrebentam. É uma situação complicada. E por um longo tempo, eu convivi com essa minha desilusão. E também passando por provações. Porque não sei se por cargas d'água, o que aconteceu? Que ela começou a me procurar, querendo voltar. Eu até, em algum momento, fiquei pensando, poxa, será que depois que me perdeu, ela descobriu o quanto gosta de mim? Podia ser. Mas eu não queria mais correr esse risco. Eu cansei de ser feito de palhaço, sendo esse o prêmio que eu recebia pelo amor que eu sentia. Pois é, Sr. Romário, era um dilema, era algo inacreditável. As pessoas que sabiam, elas se dividiam em opiniões. Alguns diziam que eu estava certo, outros que nem tanto. Eu não tinha certeza. Sabe o que é amar uma mulher, querer estar ao lado dela, ter sido maltratado, ter sido humilhado, tomar a atitude certa e mostrar que você tem valor, mas continuar com aquela mulher dentro de você, desejando aquela mulher, sabe? Percebendo que sem ela tudo perdia a graça, e ter ela ali pedindo para voltar e você não aceitar, ficar pensando, poxa, será que é o orgulho? Será que justifica? Era terrível. Será que eu estava tomando a decisão certa? Bom, isso eu nunca vou saber, porque não voltei atrás. Eu achei que o que ela fez comigo não se faz com ninguém. Aí, o senhor, quem estiver assistindo, que conclua se eu fiz certo ou não. Ou até mesmo, vou mais longe, se a sua atitude seria igual à minha. Mas, para mim, naquele momento, era o que eu tinha que fazer. Tá bom. Fiz e paguei o preço. Passei um ano assim, que se eu tivesse um diário, as folhas daquele ano seriam em branco. Porque eu não vivi. Honestamente, eu não vivi. O que facilitou um pouco o meu grande transtorno foi o fato dela também ter passado no vestibular e ido estudar em outra cidade. Então a distância, pelo menos não encontrá-la todo dia, era um alento. E eu fui vivendo num ritmo tão frenético e humano que só faltava realizar a fotossíntese. Eu estava vivo. Eu estava vivo porque o coração batia, eu precisava tomar banho, eu precisava comer, eu acordava pela manhã, eu ia trabalhar, depois eu ia estudar. Eu deveria estar vivo, se é que isso que eu tinha poderia ser chamado de vida. Era um dia igual ao outro, o tic-tac do relógio, que só fazia o tempo passar sem nenhuma novidade trazer. Eu acreditava que aquela seria a minha realidade eterna. Só que quando eu não esperava, veja como acontece. Eu estou indo para casa, o pneu do meu carro fura. Eu desço para trocar. Era um dia muito quente. Eu estava ali meio sem jeito. O local que eu parei era estranho, com medo que passasse um louco pela rua e me atropelasse pelas costas. Quando de repente eu ouvi uma voz
Uma voz suave, um sotaque estranho, mas demonstrava preocupação e até uma tentativa de me acalmar. Ela disse: filho, faça o que tem que ser feito sem se cobrar. Acontece naturalmente. A vida nos coloca à prova. Filho, ela apronta, mas ela nos ensina. Nós aprendemos com ela. Então, calma, deixe correr, que tudo acontecerá naturalmente. Aí quando eu virei, seu Romário, foi uma surpresa. Era uma cigana. Uma cigana olhando para mim. Ela não sorria, ela não estava séria, mas ela tinha assim, uma fisionomia tranquila, zen. Mostrava ser uma pessoa do bem. Aí eu agradeci a ela, concluí o que estava fazendo. Aí dei um dinheiro, ela aceitou naturalmente. Aí eu perguntei: como é que a senhora entende assim do que significa trocar um pneu? Ela olhou sério para mim e devolveu o dinheiro. Eu digo: não, mas que isso, é seu. Ela falou: eu não fiz por merecer, porque eu não consegui transmitir o que queria lhe dizer. Quem lhe falou que eu estava me referindo ao ato de trocar o pneu? Preste atenção no mundo à sua volta. Abra os olhos. Nada da vida é por acaso. Aprenda com as lições recebidas. Evite futuramente cometer erros que irão marcar sua existência para todo sempre. Dito isso, ela simplesmente saiu andando sem olhar para trás, me deixando com cara de bunda. Só o que vinha na minha cabeça era: ah é, ah é, ah é. A surpresa inicial deu origem ao deixa pra lá. Não tinha por que eu me impressionar. A nossa cidade havia sido invadida por ciganos que, sabe-se lá por que razão, resolveram deixar de lado a vida nômade e se fixar na região. E eram vizinhos que não incomodavam ninguém, pessoas que não causavam problemas, mas para os conceitos enraizados na cidade, eram considerados estranhos, incoerentes. Então aquela senhora não fugia à regra. Fui vivendo. E aí, do nada, no final daquele ano, a minha vida começaria a mudar. Estou eu ali, no meu trabalho, quando de repente chegou Adriano. Adriano, ele era o irmão mais novo do Marcelo. E a empresa, ela mantinha o sistema de senha, né? A pessoa chegava e ia ser atendida pelo vendedor da vez, a não ser que optasse, chegasse ali e dissesse: não, eu quero ser atendido pelo fulano ou pela fulana. Claro, porque ele sempre tem razão. E eu achei estranho, porque eu estava atendendo e veio a menina, a recepcionista, que ficava ali organizando o salão, dizendo: ó, terminado aí, não precisa chamar senha não, aquele rapaz quer falar com você. Ele disse que veio aqui para ser atendido por você. E eu olhei Adriano, nunca tive assim grandes contatos com ele, a não ser o fato que um ano antes eu havia vendido um carro para ele, inclusive foi uma bela comissão. Eu digo: opa, tomara que ele esteja atrás de outro carro. Mas eu pensei: mas poxa, tudo bem que eles têm muito dinheiro, mas um ano vai trocar de carro. Então, coitado até do cliente que eu estava atendendo ali, que eu não dei muita atenção para ele, se bem que estava na cara que ele não ia comprar, ele estava fazendo uma pesquisa. Aí o cara saiu, o Adriano chegou, me cumprimentou, eu pedi para ele sentar, mas curioso para saber o que o trazia ali naquele momento. Ele sentou, começou a conversa: tudo bem com você, Miguel? Bom, ali já foi diferente. Ele me chamou pelo nome. A gente não tinha contato. Primeiro, que ele era de outro patamar. E segundo, que ele era mais novo que eu. E numa cidade pequena, na época, 1, 2 anos de diferença,
colocava as pessoas em turmas diferentes, em mundos diferentes. Então eu me considerava assim muito mais velho que ele. Aí ele olhou pra mim: você sabe quem eu sou? Aí eu fui obrigado. Já que ele me chamou pelo nome, ele me deu uma certa intimidade, liberdade. Eu digo: a cidade toda sabe. Ele riu. Mas você lembra que eu comprei um carro com você o ano passado? Ou não sei se foi retrasado, eu fiquei pensando: puta, é rico, não sabe nem quando comprou o carro. A gente compra um carrinho usado, a prestação sabe até a hora que subiu a primeira vez nele. Tem foto na parede, ele nem tinha, mas tudo bem, eu tô só divagando. E aí, você lembra, né? Eu digo: não, cara, para uma boa comissão ninguém esquece. Eu tava assim levando o cara na brincadeira, tentando ser agradável, brincalhão, sem ofender. Daí você deve estar estranhando eu aqui, né? Eu disse: olha, estranhando não, eu tô esperando entender o que você quer. Você quer um novo carro? Ele: não, tô muito satisfeito com aquele. Eu digo: tá. Mas você sabe que eu sou irmão do Marcelo. Eu digo: porra, esse cara vai... Claro que eu sei. Se bobear, eu sei até o número da cueca dele, caramba. Pois bem, então eu vou ser direto contigo. Eu digo: ai, graças a Deus. Marcelo, meu irmão mais velho, teve sempre um objetivo na vida, que era estudar, se preparar e tocar os negócios do meu pai. E o meu pai, ele sonhou em ver os filhos comandando a empresa depois que ele parasse. Só que, Miguel, não é a minha vontade. Eu tenho outras ambições, outros sonhos, outros planos. E agora que eu estou chegando numa idade de escolher, definir o meu futuro, eu tive uma conversa séria com meu pai. Eu só estou ouvindo. Digo: o que eu tenho a ver com isso? O milionário da cidade, abrindo o coração, vem cá, eu acho que ele pensa que entrou no consultório de psicologia. Aqui na minha mesa não é divã, eu pensava. E cheio de gente ali querendo comprar, né? E oh, meu Deus. Mas vamos lá. Então, Miguel, você sempre quis ter uma transportadora, né? Meu Deus do céu. Eu não ia nem perguntar para ele como é que ele sabe, porque sempre foi meu sonho. Eu sempre conversei com todo mundo. Desde criança eu ficava com um carrinho, sabe? Só não fui ser motorista de caminhão ou de ônibus que meu pai não permitiu, dizendo que ia ser um atraso de vida em termos financeiros, não profissionais. Também tem, né? Simone, Patrícia, enfim, as pessoas conversavam. Eu digo: não, sim. Então, Miguel, eu falei pro meu pai que o meu sonho era começar a minha empresa de ônibus, que eu também gosto de ônibus. Eu digo: tá. Mas eu sou honesto. Eu gosto. Eu sempre trabalhei na empresa do meu pai. Isso era verdade. Nenhum deles era bunda mole, que vivia da mesada do papai. Eles trabalhavam. Nunca escondi o que eu gostava de fazer, só que sem falsa modéstia, Miguel. Eu sou bom no administrar. Mas eu de mecânica, de manutenção, de garagem, eu entendo muito pouco. E eu sei, qualquer gestor sabe, que se você quiser ter uma padaria, você tem que saber fazer o pão, senão vai virar empregado da vontade do padeiro. Eu comecei a prestar atenção naquele moleque, ele tinha uma certa coerência no que ele estava falando, não sabia onde ele queria chegar. Mas é claro que se ele chegasse para mim e dissesse que queria que eu fosse trabalhar numa empresa que ele ia montar, eu deixar meu emprego, não deixaria, não. E aí ele continuou dizendo que conversou com o pai queria vê-lo feliz, que preferia, lógico, que ele ficasse comandando a empresa da família, mas se ele quisesse começar um novo negócio, só que o pai não ia investir em algo sabendo que não teria futuro, porque ele não tinha conhecimento. E Adriano queria começar a sua empresa já com 4 ônibus. E eu explico por quê. Porque pela lei,
Você só pode ter uma transportadora se tiver 4 unidades. Ônibus para ser uma empresa transportadora, podendo fretar, podendo, sabe, carregar passageiro, ter linha, só com 4 ônibus. Com menos, não. Passa a ser clandestino. A não ser que fosse uma agência de turismo com frota. Mas nesse caso, só pode transportar o passageiro da agência, o que não seria, com certeza, os planos de Adriano. Então eu fiquei ali esperando ele concluir. Aí ele chegou no ponto. Eu vim aqui para te fazer uma proposta. Sabe, a primeira coisa assim foi: estou bem empregado, dizer para ele, mas não deixar ele concluir. Eu quero te propor sociedade. Te dou 10%. Você não precisa entrar com dinheiro nenhum. Você entra com o seu trabalho, seu conhecimento. Você vai comandar a operação, a garagem, a oficina, os motoristas, tudo. E eu vou ficar com a administração. Eu te dou 10% da empresa. Seu Romário, foi instintivo. Foi instintivo. Eu olhei para ele e disse: muito obrigado, eu fico, mas olha, por menos de 30 não dá para aceitar. Não dá nem para pensar. Ele olhou para mim, fechado. 30. Cara! Sabe aquela mescla de sentimentos? A surpresa só podia ser pegadinha. E também a raiva de não ter pedido 50. Eu disse: cara, tu tá falando sério? Eu tô. Tu vai me dar 30% da tua empresa? E não vai me exigir 1 centavo de investimento? Ele: não, eu quero. O seu investimento será no seu conhecimento. Porque eu prefiro ter 70% de uma empresa com chance de dar certo do que 100% de uma que vai fechar as portas daqui 2 anos. Seu Romário, não era pegadinha, não era brincadeira, não era... Não. Pedi demissão da concessionária. Ele mostrou onde seria o pátio, que terreno para eles não tinha nenhum problema. Ele ganhou o pátio do pai. Uma garagem muito bem montada, com escritório, com manutenção, com capacidade para 12 ônibus. Pô, o início dos sonhos de qualquer um, porque o grande problema, o grande desafio é comprar o primeiro, que normalmente é financiado, usado, só dá manutenção, a gente leva 10 anos para pagar. Por isso que eu nunca tinha me atirado. Aí depois que paga o primeiro, aí fica mais fácil, porque serão 2 para pagar 1. E a questão da garagem, do terreno, do montar, é tudo muito dinheiro. Ele tinha tudo ali, quer dizer, nós tínhamos, eu tinha 30% daquilo tudo. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Aí eu, comentando com a minha mãe, eu disse: mãe, é muita sorte, será que eu mereço desse filho? Não é sorte. É o fruto do seu trabalho, é o fruto da pessoa que você é. Você teve dentro de casa sempre um grande exemplo de homem honrado, e você, graças a Deus, seguiu os passos. Eu, se fosse montar uma empresa de ônibus, com certeza agiria igual a ele, com a certeza que você dará a vida para que ela dê certo. Porque além de ser sua, você fará o que gosta. Ai, minha mãezinha linda. Que saudade da minha mãezinha, foi embora tão cedo. E eu comecei a trabalhar.